Graças a Deus, vamos começar. Hoje eu vou continuar a leitura nessa Bíblia de Estudos Desafios de Todo Homem, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, que é essa daqui, tá bom? Nós vamos ler hoje do capítulo 8 ao capítulo 10 de Êxodo. Então vamos lá. A praga das rãs. Êxodo capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio, e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão: estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram as mesmas mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e as suas casas, seus oficiais e seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs das casas nos palácios e nos campos morreram. Os egípcios as ajuntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão: estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamou os magos ao faraó. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los como o Senhor havia dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levanta-te cedo amanhã e coloca-se diante do Faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhes: assim diz o Senhor: deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais e sobre o seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá
que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fiquem avisados, ó faraó. Mas fiquem avisados, ó faraó, que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para fazer o sacrifício ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas o coração de Faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. Êxodo capítulo 9. A praga sobre os animais. O Senhor ordenou a Moisés: Volte ao Faraó e diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixar saí-lo, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem um punhado de cinza e um forno de olaria. Moisés deve lançá-los no ar, diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Faraó, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: Amanhã, levanta-se cedo, vá até o Faraó e diga-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome em toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu nome, sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido! Mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolham seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor, deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizos, além de raios que caíam sobre toda a terra. O Senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. As chuvas de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi na região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Por favor, suplique ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e granizos cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Todo o olhinho e a cevada foram destruídas pelo granizo, pois a cevada estava na espiga, olhinho em flor. O trigo comum e o trigo cardeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da terra. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e os granizos cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e o seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que o seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Êxodo capítulo 10. A praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles.
e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios. Eles fale dos sinais que realizei por meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade do granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo no campo. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito, seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas a Faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do Faraó e suplicaram: Até quando o Faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O Faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem ao Senhor seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa de honra ao Senhor. O faraó recrutou: Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos. Que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre toda a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território e de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhoto em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas do campo e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido às tempestades de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado, apenas mais essa vez, e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre dessa morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um vento forte oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu
e a terra do Egito ficará coberta de escuridão, tão densa que poderá ser apalpável. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiram ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas, onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar a Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem levar seus filhos pequenos, mas deixem os seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas, os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher entre esses animais para adorar ao Senhor nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e Faraó se recusou a deixá-los. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei o seu rosto novamente. Leremos até aqui e continuaremos no próximo vídeo.